Olá, eu sou Beth Gravina. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nossa leitura é o livro Uma Noviça de Santa Teresinha, Lembranças e Testemunhos, da Irmã Maria da Trindade, cultor de livros. Meus agradecimentos a Gil pela indicação do livro. Capítulo 1. Antes da entrada no Carmelo de Lisieux, 1874 a 1894. Uma família numerosa. Maria Luísa Castel nasceu aos 12 de agosto de 1874 em Saint-Pierre-sur-Dive, no Calvados, onde seu pai era professor. Foi batizada no dia seguinte. Sua mãe Leontina era de uma povoação a uma légua de Lisieux, Saint-Martin-de-l'Allier. Foi lá que, desde seu nascimento, Maria Luísa permaneceu na casa de uma tia materna com uma ama. Ela só voltará para casa aos 4 anos. Não faltava trabalho. Maria Luísa tinha 3 irmãs e 3 irmãos mais velhos. Como era a 13ª filha do casal, 8 crianças já haviam morrido pequenas por volta de 1878. Vitor Castel, 6 anos mais velho que sua esposa, era professor do Estado. Não tendo aceitado as leis de 1882 sobre a laicização das escolas, continuou a fazer todos os dias, com seus alunos, a oração da manhã. Essa atitude intransigente desagradou a administração e, bem depressa, o Sr. Castel foi obrigado a pedir sua demissão. Instalação em Paris. Instalou-se como comerciante na rua Vaugirard. Colocou-se à disposição do padre Roussel, que havia fundado em Paris a obra da primeira comunhão a serviço dos menores abandonados da capital. O padre Roussel aproveitou a experiência do antigo professor e o enviou pela França para fazer conferências, principalmente nos seminários, com o objetivo de fazer conhecer sua obra. Foi assim que Maria Luísa se tornou uma garota parisiense. Ela frequentou por 4 anos a escola mantida pelas Filhas da Cruz na rua do Padre Grout. Aos 10 anos e meio, fez sua primeira Eucaristia na paróquia São Lamberto. Era o dia 21 de maio de 1885, o mesmo em que, em Lisieux, Teresa Martin renova sua no pensionato da abadia. À tarde, Maria Luísa recebeu o sacramento da confirmação. Um clima de oração. A família gosta de rezar à Virgem diante do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, única imagem conhecida dos católicos da França no século passado. Vindo de Roma, seu culto se desenvolveu a partir de 1866, sob impulso dos padres redentoristas. Vê-se aí Maria na atitude de confortar o menino Jesus, assustado pela visão dos instrumentos da paixão que 2 anjos lhe apresentam. Os pais de Maria Luísa, entretanto, são animados por uma grande devoção à Sagrada Face. A exemplo de Dupont, leigo de Tours, que tinha contribuído largamente alguns anos antes para difundir o culto à Santa Face, o Sr. Castel transformou um dos cômodos de sua casa em um oratório e mantinha diante da Santa Imagem uma lâmpada que ardia noite e dia. Não é de se espantar que, em tal clima familiar, Maria Luísa se volte facilmente para o Senhor e que, bem jovem, ouça ressoar em seu coração o chamado à vida religiosa, mas ela não sabe exatamente o que Deus espera dela. A descoberta de uma vocação. Com 12 anos, ela descobre uma oração intitulada Para pedir a luz sobre sua vocação. Logo começa a rezá-la por 9 dias consecutivos. No fim da novena, quando estava para rezar, em casa, diante da imagem da Santa Face, a luz se faz. Como devem ser felizes as carmelitas, pensa ela. Eu serei carmelita.
Um ano mais tarde, um pequeno incidente impressiona muitos membros da família. Um dia, encontraram quebrado o copo da lâmpada que ardia no oratório familiar. Para substituí-lo, Maria Luísa oferece um copo de cristal que ela gostava muito. Em uma manhã, o Sr. Castel, entrando no oratório, percebe que no copo todo esfumaçado ficou impresso um pequeno triângulo castanho escuro. Tratou logo de lavá-lo, mas não conseguiu fazer desaparecer o triângulo. Muito emocionado por este sinal trinitário, vai acordar as filhas dizendo que ali se via uma marca delicada do Senhor. Maria Luísa exclamou: "Foi para mim que a Santa Face fez este prodígio, pois foi sobre o meu copo que ficou impresso o triângulo." Um dia em que ela estava sozinha em casa, lavou o copo com areia para verificar se o triângulo estava bem incrustado no copo. O triângulo é belo e está bem incrustado no copo. Não vamos rir desta infantilidade. Respeitemos antes o caminho pelo qual Deus faz cada um de seus filhos descobrir sua vocação particular. Mais tarde, a fé de Maria Luísa terá tempo para se purificar. No coração da adolescente, o desejo do Carmelo se firmava cada vez mais. Isso não a impedia de ser galante e de levar na capital uma vida muito alegre. Muitas vezes convidada por seus parentes, vai às lojas, às atrações, às festas. No jogo do massacre, ela apresenta um prazer maligno em fazer pontaria para as silhuetas de padres ou religiosas. Não para demonstrar algum anticlericalismo latente, mas por devoção, dirá ela mais tarde. Mais que o desejo de distrações, crescia nela, sobretudo, o desejo de amar e ser amada. Mas o Senhor já lhe havia feito sentir que ele só poderia preencher o vazio infinito de seu coração. Mais tarde, em uma poesia de maio de 1897, Irmã Teresa do Menino Jesus se comprazia em cantar a misericórdia com que o Senhor guardara sua esposa, tal como um lírio no meio dos espinhos. Quando em meu jovem coração se acendeu essa chama, que se denomina amor, a vieste reclamar. E tu só, ó Jesus, podes contentar uma alma que até o infinito tem necessidade de amar. Maria Luísa, aliás, não viu o momento de entrar para o Carmelo a fim de se consagrar a Deus. Padre Carlos, capelão do pensionato Santa Genoveva de Anières, onde ela continuou seus estudos, dá-lhe licença de fazer o voto de virgindade, licença que ele dá igualmente a uma de suas companheiras de classe que pensa também em entrar para o Carmelo. Durante uma recreação do meio-dia, elas entram na capela do pensionato para realizar seu desejo. Isto no mês de maio de 1890, no dia em que as alunas da escola faziam sua primeira Eucaristia. A capela estava toda enfeitada com flores e o grande livro dos Evangelhos estava aberto no coro para a renovação das promessas do batismo, que seria à tarde. Com a mão sobre o Evangelho, as duas adolescentes prometeram ao Senhor, cada uma em sua vez, que pertenceriam somente a Ele. Dentro de 3 meses, Maria Luísa faria 16 anos. Por hoje é só. Continuamos na próxima leitura. Um abraço.